Olá, olá, como vão? Tudo bem? Bom, iniciando mais uma videoaula dessa semana, nós vamos falar sobre tipos de sujeito, oração sem sujeito, sujeito, agente e paciente, verbos significativos e de ligação, transitividade verbal e verbos de elocução. Tudo que nós vamos falar, oitavo ano, está tudo lá no livro de vocês. Lá, tá vendo lá, ó? Oitavo ano, livro de português. Oitavo ano, livro de português. Então, tudo que nós vamos falar está no seu livro. Todos esses assuntos estão na página 37, 39 e 40, ok? Então, nós estamos utilizando o livro de vocês. Depois, os exercícios serão do livro. E, se não for suficiente, eu elaborarei outros exercícios para complemento do aprendizado de vocês e fixação da teoria. Ok? Então, falaremos tipos de sujeito, oração sem sujeito, sujeito, agente, paciente, verbos significativos e de ligação, transitividade verbal e verbos de elocução. E além das páginas 37, 39 e 40, também consta na página de vocês 53 e 54. Aí pode gerar dúvida, e com a dúvida vem a seguinte pergunta. Professor, por que as páginas não seguem uma sequência? 37, 38, 39, 40 e tal. Porque ele tem a variação de páginas. Por quê? A língua portuguesa, ela está sendo ministrada agora em duas frentes. Uma é gramática, que são essas aulas, e depois eu gravo outras aulas, que é as de interpretação de texto, ou interpretação textual. E é preciso dar gramática, separadamente, e depois a questão da interpretação de texto, o entendimento textual. E é por isso que as páginas parecem que elas ficam puladas, mas na ordem gramatical elas seguem uma noção. E depois a de interpretação também. Então, nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, que serão de interpretação de texto, também serão páginas puladas. Mas é porque a gente segue essa sequência e é o rumo que o livro nos dá. Beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá para o nosso início de conteúdo. Bom, tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, composto, implícito, indeterminado, oração sem sujeito e por aí vai. Vamos começar com frases que fica bem mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá com o sujeito simples? Vamos. Pedro fez as tarefas. Nós estamos, carecas de saber, careca nada, olha o tamanho do cabelo. Nossa, essa quarentena, ainda bem que os salões estão voltando, né? Então, olha só. No sujeito simples, a frase é: Pedro fez as tarefas. Só que a gente vem analisando isso, sujeito e predicado, já há algum tempo, já há alguns meses, desde o ano passado. Então, eu sempre expliquei para vocês e orientei. Como que faz para achar o sujeito? A gente localiza o verbo. Localizou o verbo, a gente tem 3 perguntas para fazer para o verbo aqui encaixar melhor. O que, quem ou qual. Fazendo essa pergunta para o verbo, a gente acha o sujeito. Então, bora lá? Bom, Pedro fez as tarefas. Quem fez as tarefas? Pedro. Então, Pedro é o meu sujeito. Todo o que restou é o meu predicado. Beleza? E por que ele é um sujeito simples? Eu tenho um só. Vamos lá para o sujeito composto. A frase é: Pedro e Paulo realizaram as atividades. Vamos para a perguntinha, para o verbo realizar. Quem que realizaram as atividades?
Pedro e Paulo. Achei o meu sujeito. Não são dois? Sujeito composto. Implícito. Implícito é aquilo que não está visível, que não está ali, ó, visivelmente. Implícito é o que não está visível. Vamos lá para a frase? Vamos. Vamos conversar mais tarde. Eu sei que existe um sujeito. Eu sei quem é o sujeito. Quem que vamos conversar mais tarde? Quem que vai conversar mais tarde? Nós. Nós iremos ou nós vamos conversar mais tarde. Eu sei que existe, mas ele está explícito ali na sua cara? Na minha? Não, ele está implícito. É por isso que é chamado um sujeito implícito. Vamos conversar mais tarde. Quem que vai conversar mais tarde? Nós. Mas o nós veio escrito? Não. Então, implícito é quando o meu sujeito, eu sei que ele existe, eu sei que ele faz parte da frase, mas ele não veio escrito, ele não está explícito. Beleza? Vamos lá para a próxima? Fiz minha tarefa ontem. Fiz. Quem fez? Eu fiz. Fiz minha tarefa ontem. Quem é meu sujeito? É o eu. Quem que fez minha tarefa ontem? Eu, né? Eu fiz minha tarefa ontem. Só que o eu não veio escrito, o sujeito não está ali, mas existe. Aí é um sujeito implícito. Beleza? Agora tem o indeterminado. Olha só a frase. Acredita-se na existência da vida fora da Terra. Acredita-se na existência da vida fora da Terra. Quem é que acredita ser? Ele? Ela? Entendeu? Viu que ele não está determinado quem que é esse sujeito? Então é um sujeito indeterminado. Próxima frase. Gasta-se dinheiro desnecessário nesta cidade. Gasta-se dinheiro desnecessário nessa cidade. Quem é que gasta-se dinheiro desnecessário? Bom, a gente sabe, né? Quem é que gasta desnecessário dinheiro na cidade, né? Mas abafa o caso. Então, olha só. Quem é que gasta-se? O sujeito é indeterminado. Uma das formas... Você vai pelo sentido, para você ver que o sujeito é indeterminado. Mas você também pode ver por essa parte aí, ó, do traço C. Acredita-se, gasta-se, fala-se. Beleza? Por aí você consegue entender que o seu sujeito é indeterminado. Bom, aí nós temos também um outro caso que é o sujeito, que é a oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Para você perceber quando a oração ela é sem sujeito, nós temos orações do tipo fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Vamos lá, uma frase? Vamos. Ventou muito ontem. Ventou muito ontem. Quem que ventou muito ontem? Eu não vou falar o vento, né? Eu sei que é o vento. Ventou muito ontem. Então é uma oração sem sujeito, porque ela tem um fenômeno da natureza. Outra coisa que nós percebemos de orações sem sujeito é quando tem os verbos ser, estar, fazer, haver, no sentido de tempo ou fenômeno meteorológico. Beleza? Que é um exemplo aí, ó, do ser. Eram 2 horas da manhã. Quem que eram 2 horas da manhã? Não tem, é uma oração sem sujeito. Com está. Está muito quente. Quem que está muito quente? Entendeu? Com o fazer. Faz 2 anos que não vejo minha família. Faz 2 anos que não vejo minha família. Quem que faz 2 anos que não vê a família? Não tem como, entendeu? Com o verbo haver. Havia muitos alunos na sala. Quem que havia muitos na sala? Não é o que havia. Quem havia muitos alunos na sala? Então, você entende que, nesse caso, a oração sem sujeito, ela te dá
o entendimento que são fenômenos da natureza ou sentido de tempo ou fenômeno meteorológico. Beleza? Até então, tudo tranquilo? Sem problema? Sem perhaps? Não, beleza. Então, vamos dar continuidade. Aí nós temos o sujeito, agente e paciente. É aquele que ora pratica, ora recebe. Sujeito, agente e sujeito, paciente. Vamos lá para a frase? Vamos. João quebrou a janela. João quebrou a janela. Vamos fazer a perguntinha? Qual que é o verbo? Quebrar, né? Quem quebrou a janela? João. João é o meu sujeito. Foi ele que praticou a ação? Foi. Então, se o meu sujeito praticou a ação, ele é um sujeito agente. Vamos mudar a frase. A janela foi quebrada por João. A janela foi quebrada por João. Beleza? Beleza. Quem que é o sujeito aí? A janela. Mas a janela foi o agente? Não. Ela que sofreu. Então, se ela sofreu, ela é o paciente. E o João continua sendo o agente. Beleza? Agora nós vamos para os nossos verbos significativos e de ligação. Verbos significativos e verbos de ligação. Então eu vou te passar um esqueminha para você entender o que é o seu verbo o seu significativo, como que você vai fazer para você poder entender quando ele é significativo e quando ele é de ligação. Quando ele é de ligação. Então, bora lá? Vamos para frases iguais, só para você ter uma noção. A escola é bonita. A outra frase. A escola é ali. Para você ter uma noção quando é de ligação e quando é significativo, o significativo ele indica ação. O significativo ele indica ação. O de ligação ele indica característica. O de ligação ele indica característica. Então as frases foram: a escola é bonita e a escola é ali. Vamos ver se a escola é bonita, vamos ver se ele é de ligação ou se ele é um significativo. Bom, a escola é bonita. É qualquer escola? Não, mas é uma escola bonita. Então, bonita está caracterizando o quê? A escola. Então, lembra que eu falei para vocês que o verbo de ligação, ele traz característica. Então, se bonita está trazendo uma característica para a escola, o é ali é um verbo de ligação. A próxima frase. A escola é ali. A escola é ali. Ali é o quê? A palavra ali é um advérbio de lugar, não é? É. Então, olha só. A escola é ali. Ali traz característica escola? Não. O ali indica um lugar. Então, ele é um verbo significativo. Ele é um verbo significativo. Outras duas frases. O aluno anda rápido. O aluno anda doente. Bora lá? O aluno anda rápido. Rápido, será que traria característica? Eu acho que rápido traria um modo, não é? Então, olha só. O aluno anda rápido. Rápido é um advérbio. Ele não traz a característica ali para o aluno, só traz o modo, como que o aluno está andando. Então, ele é um verbo significativo. Significativo. Qual que é a ação do aluno? De andar rápido? Então, ele é um verbo significativo. A próxima frase. O aluno anda doente. O aluno anda doente.
Qual que é a característica desse aluno? Ele está doente, né? Então, se traz uma característica, ele é um verbo de ligação. Então, andar é verbo de ligação. As outras duas frases. Ana virou a mesa. Ana virou a mesa. Ana virou dentista. Mesa é uma característica da Ana. Ela é quadrada igual a mesa. Mesa é uma característica da Ana? Não. Então, se não é uma característica, ele é um verbo significativo. Ana virou dentista. É qualquer Ana? Não, mas é a Ana que é dentista. Dentista é a característica dela, né? É a profissão que ela exerce ali. Então, se traz uma característica para essa Ana, é um verbo de ligação. Beleza? Então, verbos significativos e verbos de ligação. Beleza. Agora nós vamos para transitividade verbal. Transitividade verbal. Professor, esse nome é complicado. Eu acho que esse negócio vai ser difícil. Não, é tranquilo. Nós também já estamos, um couro grosso de tanto estudar transitividade verbal. Transitividade. Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Transitivo direto, indireto. Lembra? Ah, lembrou, né? Nós vimos isso demais da conta. Muito gostoso esse assunto. Então, olha só. Transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Transitividade verbal é quando precisa ou não de complemento. Quando precisa ou não de complemento. Lembra lá do VT, verbo transitivo, VI, verbo intransitivo, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Lembrou? Ah, sabia que você ia lembrar, cara. Então, olha só. Vamos lá. Quando eu tenho a frase assim, ó. Joana acordou. Joana acordou. E aí? Qual que é o meu verbo? Acordar. Ele é um verbo transitivo, ele precisa transitar. Lembra quando eu explicava para vocês? Ó, transitar e não transitar. Direto e indireto. Lembra disso? Lembra? Então, olha só. Joana acordou. Preciso explicar? Precisa ter mais um complemento? Só se você quiser dizer que hora que ela acordou. Mas quando você diz que Ana acordou, acordou. Eu entendi que ela estava dormindo e acordou. Eu não preciso explicar. Então ele não precisa transitar por entre a frase. Só no acordou eu já consigo compreender, entendeu? Então, Joana acordou. Acordou é um verbo intransitivo. Intransitivo. Beleza? Próxima frase. Maria gosta de sorvete. Maria gosta de sorvete. E aí, meninada? E aí, garotada? Maria gosta de sorvete. Se eu disser assim pra você, ó, o verbo é gostar, né? Se eu disser assim pra você, Maria gosta, João gosta, eu gosto. Aí você vai se perguntar, mas gosta de quê? De que o senhor gosta? De que você gosta? Tá sem sentido, não tá? Então precisa de um complemento. Então quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se o gostar ele pede um complemento, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo. Beleza? Beleza. Agora eu preciso saber, lembra, quando eu falava para vocês, qual que é a diferença quando ele é transitivo direto e transitivo indireto? Então, gostar é um verbo transitivo. Ele precisa transitar para dar o complemento lá para que você entenda que ele gosta do que ele gosta. Então, eu já sei que ele é um verbo transitivo. Agora, gosta de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O meu de é o quê? Lembra lá? A, ante, até, após, com, contra, de. De é o quê? Uma preposição. Então, aí eu tenho uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Se não houver preposição,
e o verbo precisar transitar, ele é chamado de verbo transitivo direto. Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Beleza? Tranquilo, não é? Nós falamos isso muito. Falamos demais isso daí. Bom, agora falaremos sobre verbos de elocução, tá? A gente só precisa tomar cuidado para não confundir um pouquinho com locução. Esse é um verbo de elocução. Verbo de elocução. E lembra que tá tudo lá no seu livro. Tá vendo lá, ó? Lá atrás, lá? Tá tudo no seu livro. Tô falando nada fora. É o livro de vocês. Até porque os pais compraram, pagaram. E a gente tá utilizando o livro. Então, tudo que eu estou falando, novamente, está lá na sua página 37, 39, 40, 53 e 54. Ok? Então, agora sobre verbos de elocução. Verbos de elocução. Os verbos de elocução têm um discurso direto. Lembra lá? Discurso direto, indireto e tal? Não. Então, o que é um discurso direto? É aquele que nós temos um processo de enunciação. O verbo de locução também. E essa enunciação é quando se diz, quando se fala, se exclama, afirma, pergunta, indaga. Então, todas as frases que você vê essa questão do verbo, ele está fazendo isso, ele está dizendo, está falando, está exclamando, está afirmando, está perguntando, está indagando, né? Que até algumas palavrinhas aí são sinônimas. É um verbo de locução. Quer um exemplo? Vovó, que olhos grandes você tem. Aí tem o travessão, que é a fala de uma outra pessoa agora, e tem o travessão e vem a fala. Disse a menina. Quem é que disse que, vovó, que olhos grandes você tem? A menina que disse. Aí tá lá a frase. Vovó, que olhos grandes você tem? Traço, né, o travessão da fala, disse a menina. Esse disse não é algo que ela está dizendo? E os verbos de elocução é aqueles que têm um processo de enunciar algo? Dizer, falar, exclamar, afirmar, perguntar, indagar. Então esse disse aí da menina, disse a menina, é um verbo de elocução. Galerinha, então é isso, tá? Qualquer dúvida aí, mande nos comentários, pegue os contatos lá com a escola. Eu passarei lá na plataforma onde tem a lista de atividades de vocês, a página dos exercícios, e não sendo suficiente, eu elaboro outros exercícios para vocês, porque não adianta nada a gente ficar só na teoria, né? A gente explica, procura fazer da melhor forma possível, mas a gente precisa exercitar, ok? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus.